Oi, André, como vai? Tudo bem? Tudo bom, meu Dato? Como é que você está? Eu Bem? tô, eu tô bem, tô aqui, ó. Tá vendo que eu tô de roupa de frio? Tá friozinho aqui, tá agradável. Mas deixa eu te Aqui no falar, Rio, para nós cariocas, também está frio. você falou que tá 16 graus aí? É, essa hora, que são 11h23, é uma temperatura para o Rio de Janeiro baixa. Uhum. Aqui chegou a fazer 4, 5 graus. Chegou a baixar bastante a temperatura. Mas já era esperado, a meteorologia já tinha avisado com uma semana de antecedência que chegaria essa frente fria. Isso. Uhum. Eu tenho um amigo aqui na cidade próxima. Eu achei muito engraçado, Andréia. Ele viu lá o termômetro de uma empresa lá na cidade dele, apontando -2 graus, -2. Ele não acreditou, ele chamou o VAR. Ele ligou no serviço de meteorologia para reclamar do termômetro dele. Não, está fazendo -2 mesmo. Achei engraçado, o VAR da meteorologia. André, me fala uma coisa. Na prosa prévia, você entrou numa conversa aqui, eu provoquei, você começou a falar, eu vi que você gosta bastante. Eu queria, antes de falarmos especificamente da tua pesquisa no doutorado, eu queria conversar um pouquinho sobre o Einstein. Você falou uma coisa interessante, que ele não conseguia trabalho, e, segundo as más línguas, ele tinha um professor que ficava muito incomodado com as perguntas dele na graduação, e que esse professor bloqueava toda a proposta de emprego ou de possibilidade de trabalhar em universidades na Europa. Não sei se isso é verdade. Como é que foi essa história aí, dele ter desenvolvido as pesquisas dele fora da academia? Você falou que ele tinha um amigo filósofo. É, o Einstein tem uma formação interessante, né? Porque primeiro ele sai de Munique, da cidade onde ele nasce, que ele é criado, né? Porque os pais vão mudar e se mudam para Berna e ele depois vai, né? E é interessante que quando ele vai para Berna, ele vai estudar numa escola que seria uma escola tipo uma escola técnica, né? E ele tem uma formação, ele se forma, ele vai fazer física, e quando ele acaba a graduação, ele não consegue um emprego nessa área específica, né? E um amigo, o pai de um amigo, coloca ele para trabalhar no Instituto de Patentes. E o interessante é porque nesse processo, né, quando ele se forma, ele constrói junto com os amigos, matemático, um filósofo, um grupo de, digamos assim, de estudo, né? Em que eles discutem não apenas questões relacionadas, no caso do Einstein, da física. Né? Isso, de alguma forma, dá uma formação ampla. Fora isso, ele está num ambiente que berna naquele contexto de muita discussão, de muita novidade em campos da filosofia, da música. Né? Então, isso, de alguma forma, dá a ele uma formação mais ampla, digamos assim. Né? É o meu olhar. E é muito peculiar que nesse Instituto de Patentes, nesse escritório de patente, ele, de alguma forma, ele não se desvincula, né, da física. Então, por exemplo, ele tem contato com as questões contemporâneas da época, né, que estão sendo discutidas, mas ele tem um pouco de liberdade, digamos assim, por não estar nesse sistema acadêmico, e ele acaba por publicar, né, 5 artigos no ano de 1905. Ô, André, e como é visto o eletromagnetismo pós-Oersted, depois dele? Bom, depois dele, aí ele tem um boom, digamos assim, sabe? Aquela coisa assim, um boom, né? Porque justamente pelas questões que ele traz, por um monte de questões em aberto, em vez de ele não fecha o problema, ele abre o problema. Então, muitas pessoas vão trabalhar com ele, com esse tema. Né? Então, muitos experimentos vão ser desenvolvidos, muitos questionamentos vão dar. Então, o eletromagnetismo vai ter no século XIX um apogeu a partir de 1820, principalmente a partir de 1820, com o experimento do Oersted. Ok. Por que o Faraday, Michael Faraday, inglês, né? Você me falou que ele era inglês, se encantou pelo eletromagnetismo? Na verdade, ele começa trabalhando com eletromagnetismo. O Faraday tem uma trajetória interessante. Ele começa como auxiliar de um químico chamado Wolfram Dave,
E ele é chamado, porque como o eletromagnetismo, esse experimento, né, começa a ter muito debate, muitas questões, e questões muito amplas, e, de alguma forma, a eletricidade tinha tido um apogeu muito grande no 18 também, ele é chamado para fazer um artigo que era meio que para dizer, assim, meio que limpar, fazer que a gente chama assim, uma revisão da área, dizer, olha, o que tem aqui que é pesquisa viável, o que não é viável, né? E aí ele vai se dedicar a isso, e a partir daí ele, de alguma forma, se interessa, até porque ele já tinha um trabalho com o Humphrey Davy, que tem alguma coisa de eletricidade, se interessa também por algumas questões de próprio cunho pessoal, e vai trabalhar nessa temática e vai ter um trabalho muito importante, né? Ele vai fazer alguns experimentos, ele trabalha muito com a questão experimental, alguns experimentos que vão ser, que a gente vão dar a questão da indução eletromagnética, né? Que aí é o caminho aí para motor elétrico, gerador elétrico e tudo isso. Ok. Me chamou muita atenção quando eu fiz um voo panorâmico na tua tese, o eletromagnetismo, sempre trabalhando sob a perspectiva da estrutura do eletromagnetismo. Então, eu fiquei pensando assim, deve ser considerado com uma certa relevância na timeline do pensamento acerca do pensamento filosófico da ciência, a estrutura do eletromagnetismo. Tem coerência essa minha percepção? Sim, de certa forma, sim, tem sim. Por Né? quê? Até porque ele vai ter um desenvolvimento muito grande e ele vai ter muitas implicações econômicas por conta da questão tecnológica que está relacionada a eles, motores, geradores. Então, ele tem ele é um campo que vai se desenvolver muito rapidamente, que vai trazer muitas questões, inclusive, como a gente estava falando do Einstein, a própria questão da relatividade tem uma relação direta com o eletromagnetismo. Então, é um campo que de alguma forma, ele nasce de uma questão muito filosófica, né, dali da natofilosofia, que é o que é a natureza, quer dizer, são questões que mobilizam o Ørsted a chegar no seu experimento, e a partir daí ele tem um boom que ele vai para diferentes áreas com diferentes possibilidades, né? Então, ele tem um papel crucial no processo de construção da física, da história da física, da história da ciência como um todo, né? Ok.